Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Crise política, crise econômica, medo de uma nova ditadura, tudo isso é frequente não só na República Brasileira, mas também em outras repúblicas mundo afora, e a monarquia então vista como uma possível solução para esses problemas. Mas como estaria o Brasil se a monarquia fosse restaurada hoje? Será que essa crise política seria solucionada? Como o modelo iria funcionar? Não existem ideias melhores para resolver o problema? Essas e outras perguntas nós vamos tentar responder nesse Coluna do Rei. Uma pergunta que é frequentemente feita por aqueles que desconhecem ainda o modelo é: quem seria o imperador? Quem seriam aqueles que iriam reinar sobre nós? Bem, essa pergunta é mais simples de responder. O imperador seria o atual chefe da Casa Imperial do Brasil, o príncipe Dom Luís de Orleans Bragança. Depois que ele se falecesse, viria o seu irmão mais novo, o príncipe Dom Bertrand de Orleans Bragança. Depois desse, viria o irmão mais novo de todos, o príncipe Dom Antônio. Depois desse, viria o seu filho, o príncipe Dom Rafael, que ainda não tem herdeiros. Mas então você pergunta como que essas pessoas ou esse modelo poderiam ajudar a resolver a crise. Bem, vamos pegar um cenário mais parecido possível com o atual. A Dilma seria primeira-ministra do Império e num certo dia descobre-se que ela ou membros do governo dela estavam envolvidos num esquema de corrupção envolvendo uma estatal. O governo obviamente vai perdendo popularidade, mas depois de um certo dia o presidente da Câmara decide romper com o atual governo porque não estava alinhado ideologicamente com ele e leva ainda alguns deputados do próprio partido junto com ele. Com um aumento de inflação e outros fatores de uma crise econômica, o governo vai perdendo popularidade e outros partidos não querem estar ligados a esse governo, porque ele está impopular, então acabam por deixar o governo e esse fica sem a maioria necessária para governar. O governo ou o parlamento então pede para que se convoque novas eleições. O imperador atende esse pedido, dissolve o governo e o parlamento, convoca novas eleições. O novo governo então vai ser formado e o imperador decide por intervir nessa crise para tentar decidir quem seria a nova pessoa para ocupar o cargo de primeiro-ministro. O imperador pode fazer isso porque, primeiro, ele é uma pessoa apartidária, ou seja, ele não tem nenhum partido e ele não está ligado a nenhum partido, então o conselho dele é totalmente neutro, ele é uma pessoa muito apta para essa função também, ele está ocupando aquela função a vida inteira, foi preparado a vida inteira para aquela função, e principalmente ele sabe que se o país dele não estiver bom, a monarquia pode cair, e isso ele não quer. Nisso, o imperador decide por tentar intervir na crise política e colocar alguém que não esteja envolvido com corrupção e tenha um apoio do Congresso para conseguir governar. Uma outra ideia proposta até por bastante gente para tentar resolver essa crise é o parlamentarismo republicano. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, por que não daria certo. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples de como que a crise não está resolvida. Tem essas três pessoas aqui que têm até uma certa popularidade dentro do Congresso que poderiam ser primeiros ministros. Imagina se eles fossem presidente do governo e a Dilma fosse a presidente da República. A crise política com certeza não estaria resolvida. Cada um ia estar tentando matar o outro. Esse é o grande problema do parlamentarismo republicano, que pode haver, e muitas vezes tem, divergências entre o presidente e o primeiro-ministro. Mas numa monarquia como o rei ele é apartidário, é muito mais fácil de você conseguir resolver uma crise política, principalmente num país como o Brasil, onde você tem divergências políticas muito fortes. Um país que tem uma situação similar, por exemplo, nessa questão de divergências políticas é a Bélgica. Você tem aquele partido holandês que quer tentar se separar, que não gosta muito da outra parte. Você tem aquela parte francesa, você tem a parte alemã. E o rei, como ele é um ato neutro, ele consegue se reunir com os outros partidos e tentar formar um governo que agrade a todos. E os partidos geralmente conseguem aceitar isso porque o rei ele é neutro e ele não tem partido. Ainda tem aqueles que querem uma solução mais drástica, que é a tal da intervenção militar. Você conhece alguém que é a favor da intervenção militar? Por favor, mostre essa parte do vídeo para ele.
Se, por exemplo, naqueles protestos de 2013 ou nos protestos desse ano, tivesse pedido para derrubar o governo, você não precisaria pedir, por exemplo, para o exército dar um golpe e derrubar o atual governo, ou fazer uma intervenção constitucional, como a gente chama. Você pode simplesmente pedir ao imperador para demitir o atual governo e convocar novas eleições para um novo congresso. Isso seria uma maneira totalmente legal, que estaria previsto nos poderes do imperador. Seria uma maneira muito mais justa, porque você estaria perguntando ao povo quem você quer, além desse, ao invés desse governo que você não confia mais. E ainda você evitaria muitos traumas de, por exemplo, isso é uma ditadura, não, isso não é uma ditadura, ou o que viria depois disso. Seria uma maneira muito mais fácil de você resolver a crise, ainda mais você ter a certeza de que vai ter um novo governo. Então, é desse modo que a monarquia poderia ajudar a resolver a crise. Poderia ajudar a resolver de uma maneira muito mais simples, muito mais justa e muito mais eficiente. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, compartilhe esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Dê um gostei no vídeo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Curtam a página do Coluna do Rei. O Coluna do Rei tem agora uma página no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Curtam também as páginas que compartilham o Coluna do Rei no Facebook. O link delas também está aqui embaixo na descrição para vocês curtirem. Se tiverem qualquer pergunta, por favor, escrevam nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Esse vídeo não devo responder. Então é isso, muito obrigado, até semana que vem.